Olá, sejam muito bem-vindos a esta edição do Redação Hit. Eu te convido a conferir comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. Vamos lá? Começo falando do presidente Lula, que nesta sexta-feira voltou a reclamar dos preços dos combustíveis. Lula disse que mesmo após a Petrobras anunciar reduções, o valor nas bombas continua sem alterações. E pediu ainda que órgãos de fiscalização atuem para defender os consumidores. Não permita que nenhum posto de gasolina nesse país venda gasolina mais cara do que aquilo que é o preço que ela tem que vender. A declaração do presidente foi dada durante um discurso em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, enquanto anunciava investimentos em refino e petroquímica. Lula fez questão de mencionar que, apesar de reclamações da população quanto ao valor do combustível, a Petrobras tem reduzido, mas os postos Brasil afora é que não tem praticado a redução. Mas se levar a inflação desse período, a gente vai mostrar que aqueles que dizem que está caro precisam levar em conta que mesmo quando a Petrobras baixa, muitos postos de gasolina não reduzem. Ou seja, quem está pagando o pato é o consumidor. E ele finalizou pedindo que os órgãos competentes fiscalizem o preço da gasolina e do diesel, a fim de evitar cobrança exagerada. É preciso fiscalizar para saber se os preços que estão sendo vendidos estão sendo justos ou tem alguém tentando, mais uma vez, enganar o consumidor brasileiro. E uma operação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em clínicas estéticas de 4 estados encontrou situações preocupantes. Depois de visitar 38 desses locais, os fiscais só encontraram 3 em condições adequadas para o funcionamento. De acordo com a Anvisa, das 38 clínicas de estéticas inspecionadas, 35 apresentaram irregularidades. No total, foram 8 em Fortaleza, 10 em Manaus, onde uma foi fechada, e 20 em Teresina, no Piauí, onde todas foram interditadas. Na clínica Manauara, os agentes sanitários encontraram produtos irregulares armazenados de forma inadequada e produtos perecíveis sem identificação da data de fabricação, além de outros produtos com a data de validade raspada ou apagada. Algumas interdições parciais foram proibidas, apenas os serviços, como no caso de Manaus, uma no Piauí e outras 2 em Fortaleza. No estado de São Paulo, as inspeções aconteceram em 2 farmácias de manipulação, nos municípios de Barueri e Santana do Parnaíba. Segundo a Anvisa, em Barueri era comercializado preparações cosméticas e injetáveis. Foram interditadas 113 unidades de produtos injetáveis vencidos ou que não tinham qualquer identificação na rotulagem, representando riscos para os clientes. Em comunicado, a Anvisa afirmou que encontrou produtos estéreis com as âmpulas abertas e embalagens corrompidas, além de descobrir que uma distribuidora reembalava produtos importados sem autorização e com os rótulos apresentando informações diferentes das que contavam no produto original. Esta é a segunda etapa da operação que busca fechar as clínicas em condições irregulares. Em fevereiro deste ano, a agência realizou a primeira fase da operação, chamada Estética com Segurança. Nela encontraram diversas irregularidades, como botox vencido há mais de 2 anos, falhas de limpeza, seringas usadas com itens decorativos e até resto de sangue em equipamentos. A agência recomenda que a população fique atenta e pesquise bem antes de realizar qualquer tipo de procedimento estético, e alerta para que observem se tais estabelecimentos estéticos reutilizam seringas, o que é proibido, já que podem conter doenças como HIV e hepatites. O relatório da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, identificou um aumento no tráfico de pessoas para centros de golpes digitais em todo o mundo. Apenas em março desse ano, vítimas de 66 países foram levadas para esses locais. Segundo a Interpol, o problema, antes concentrado em países do Sudeste Asiático, se tornou uma crise global. A organização declarou que emitiu um alerta laranja para sinalizar a séria e iminente ameaça à segurança pública. Operações contra esse tipo de crime foram realizadas em pelo menos 116 países no último ano. A análise realizada com dados de alertas da Interpol, emitido nos últimos 5 anos, mostrou que crimes de tráfico humano com o objetivo de exploração em centrais de golpes cibernéticos têm sido registrados desde 2015. A princípio, as vítimas eram principalmente falantes da língua chinesa e provenientes da Ásia. No entanto, nos últimos 3 anos, o índice de pessoas traficadas de outras regiões cresceu, com destaque para a América do Sul, Europa Central e África Oriental. Ao mesmo tempo, novos centros foram montados em países do Oriente Médio, da América Central e, sobretudo, na África Ocidental. O perfil dos facilitadores de tráfico de pessoas, em sua maioria, o equivalente a 90%, são da Ásia,
80% são homens e 61% têm entre 20 e 39 anos. Esse tipo de crime tem duas vítimas: as traficadas, que são forçadas a praticarem crimes digitais e estão sujeitas a extorsão, espancamento, exploração sexual, tortura e estupro, e aquelas que caem nos golpes e sofrem danos financeiros e emocionais. Segundo a Interpol, os criminosos usam inteligência artificial para chegar aos dois tipos de vítima. No caso das pessoas traficadas, a tecnologia ajuda na produção de anúncios de empregos falsos, convincentes e atrativos. Já no caso das vítimas dos golpes virtuais, a IA é usada na geração de fotos e perfis falsos para crimes como sextortion, no caso, extorsão com uso de conteúdo íntimo da vítima. Os relatórios analisados pela Interpol mostram que as mesmas rotas utilizadas para traficar vítimas para centro de golpes podem ser usadas para traficar drogas, armas de fogo e espécies protegidas da vida selvagem. O número de denúncias por tráfico de pessoas aumentou mais de 20% no Brasil nos últimos anos. Esse crescimento é motivado para fins de trabalhos análogos à escravidão. Os homens são a maioria das vítimas. Em 2024, a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos registrou quase 1.000 denúncias. Esse levantamento representa 20% em relação a 2023, que teve um total de 810 inquéritos. Além disso, foram contabilizados mais de 60 denúncias anônimas sobre esse tipo de crime no Disque 100. De acordo com o documento feito pelo Ministério da Justiça, a Polícia Federal abriu mão de 140 investigações de tráfico humano, que resultaram em 75 prisões. Nos dados, a maior parte das vítimas são homens adultos, correspondendo a cerca de 85%. O levantamento destacou as regiões Sul e Sudeste como o maior envolvimento nos casos. Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná lideram o ranking da Polícia Federal. O relatório também apontou que o tráfico humano no país são para fins de trabalho análogo à escravidão e à exploração sexual. No primeiro caso, o recrutamento acontece por meio de pessoas conhecidas ou de amigos, superando o tráfico feito por meio das redes sociais e de organizações criminosas. No Brasil, o tema ganhou destaque em 2004, quando o país criou um decreto e se comprometeu a adotar medidas para prevenir o tráfico de pessoas. Em 2016, entrou em vigor a primeira lei específica sobre o tráfico de pessoas. Ela trata a prevenção e repreensão ao crime cometido de maneira nacional e internacional. O levantamento destaca a importância da denúncia, que pode ser feita pelos canais oficiais da Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Emprego e Ministério Público do Trabalho, além do Disque 100 e o Ligue 180, número de Departamento das Mulheres. E veja a seguir, a OMS disponibiliza aplicativo para quem enfrenta problemas de audição. E ainda, confira os preparativos para o Show da Fé Juventude, que vai acontecer no feriado do dia 9 de julho. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta, seja mais uma vez bem-vindo. Os 10 milhões de brasileiros com problemas de audição passaram a contar com uma ajuda. A Organização Mundial da Saúde disponibilizou um aplicativo que ajuda a avaliar se as pessoas estão ouvindo bem ou devem procurar um médico o mais rápido possível. Disponível desde 2019 nos 6 idiomas oficiais da OMS, o aplicativo HearWho agora está liberado para o público brasileiro. Isso aconteceu pela colaboração da OMS com pesquisadores dos campos de Bauru da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal da Paraíba. De acordo com pesquisadores envolvidos na parceria, a ferramenta auxilia na autoavaliação da audição e pode acelerar na busca por uma ajuda especializada. O teste feito pelo aplicativo exige um telefone celular e fones de ouvido. É necessário ainda que o usuário garanta que condições externas não afetem o resultado. Por isso, é fundamental estar em um ambiente silencioso e livre de distrações durante a avaliação. Para chegar ao resultado, o HearWho avalia a capacidade da compreensão total de metade dos 23 conjuntos numéricos comunicados no teste. Cada conjunto é composto por 3 dígitos, pronunciados com diferentes intensidades de ruído de fundo. O texto pode ser refeito a qualquer momento, o que permite o monitoramento regular da audição. Especialistas ressaltaram que a triagem não substitui uma avaliação completa feita por um profissional.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de perda auditiva. Quando se considera a população mundial, esse número salta para 360 milhões, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde. A prática da corrida virou uma febre mundial e não é diferente em Mato Grosso do Sul. Mas o que pouca gente deixa de considerar na hora de começar a praticar o esporte é o acompanhamento médico. A corrida explodiu. A cada ano o esporte ganha mais e mais adeptos, desde os mais contidos até os que desafiam em grandes percursos. Adriano é um desses que entrou há pouco tempo na modalidade, mas já se apaixonou pelo atletismo. Eu sempre fui muito ativo, né? Sempre fazia caminhada, fazia corrida, andava de bicicleta. E no final do ano passado, eu decidi mesmo, de fato, me incentivar e correr atrás aí dos objetivos em relação à corrida. Foi onde que eu comecei a correr. Após encarar a corrida como um verdadeiro esporte, Adriano procurou ajuda profissional para guiá-lo nessa nova caminhada. Ou melhor dizendo, nessa nova maratona. Além dos profissionais de nutrição e educação física, ele não deixou de lado a saúde do coração. Eu busquei ali um cardiologista, né? Eu fiz um eletrocardiograma, eu fiz o ecocardiograma, eu fiz também o Holter 24 horas, eu fiz o teste de esforço na esteira, né? E depois eu levei esses exames todos para ele poder avaliar, e ali foi onde que ele me liberou. Embora negligenciado por muitos, o acompanhamento médico para aqueles que praticam o atletismo é considerado essencial. Para os profissionais que atendem atletas, o ideal é que os exames sejam feitos até mesmo antes de iniciar na modalidade. Todo atleta que vai iniciar uma atividade física, é importante que ele faça uns exames cardiológicos iniciais para a gente ver se ele tem alguma doença pré-existente ou não. O paciente que tem mais comorbidades, o tempo de retorno de reavaliações vai ser num curto menor. Agora, no paciente que é mais jovem, não tem comorbidades, a gente consegue espaçar de acordo com os exames iniciais, em quanto tempo ele deve retornar e repetir seus exames. Segundo o profissional especialista em saúde do coração e também atleta de corrida, mesmo que a pessoa tenha ou não realizado os exames, é necessário entender os sinais do corpo no momento da prática esportiva. Sentiu uma cãibra, parou, estica a perna, achar que dá para continuar, isso é um fator que a gente tolera, tá? A gente pode continuar, voltou, talvez já não seja o momento de continuar, pare, vamos ter outras provas, outras oportunidades. Mas cansaço excessivo, sinais na visão, por exemplo, que parece que está brilhando, ou sensação de desmaio, parar imediatamente, tá? E chamar por ajuda. Tá anotando tudo certinho, né? Bom mesmo, porque em poucos dias milhares de pessoas darão largada na Maratona Campo Grande, com percursos que vão até os 42 quilômetros. E é justamente por conta do grande número de participantes e dessas preocupações relacionadas à saúde que a organização montou um moderno sistema de atendimento médico para atender os atletas. Nesse ano a gente vai ter mais de 24 pessoas trabalhando para a Qualisalva no decorrer da equipe. Então a gente vai ter uma tenda médica com todo o suporte necessário para ter o primeiro atendimento. Vamos ter 2 UTIs no percurso e mais 3 unidades básicas no atendimento. Além disso, a gente tem 2 motolances com enfermeiros e mais 6 motos com socorristas que vão estar no percurso. Esse ano a gente desenvolveu a pulseira, onde vai estar o número da central de emergência da Qualisalva, onde todo mundo do percurso, os staffs, os próprios atletas são orientados. Começou a passar mal, a ligar nesse número e com isso direcionar a equipe mais próxima para atendimento. O Museu Nacional reabriu parcialmente nesta semana no Rio de Janeiro. O local, que é um dos símbolos da cultura nacional, estava completamente interditado em consequência de uma tragédia. Após 7 anos do incêndio que devastou parte significativa de seu acervo e estrutura, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, volta a receber visitantes a partir desta quarta-feira. A reabertura, ainda em fase inicial, marca o reencontro do público com o histórico Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. A exposição de reabertura ocupa áreas já restauradas do palácio e reúne peças simbólicas. Um dos destaques é o esqueleto de um cachalote de mais de 15 metros, suspenso sob a nova clarabóia da escadaria principal, considerada a maior estrutura do tipo já exibida na América do Sul. Outro ponto de grande interesse é o meteorito Bendegoa, que resistiu às chamas e agora retorna ao espaço expositivo ao lado de outras rochas espaciais.
O percurso também apresenta aos visitantes os bastidores da reconstrução do museu, com registros fotográficos, esculturas restauradas e ornamentos arquitetônicos resgatados dos escombros. As visitas com número de vagas limitado ocorrerão de terça a domingo até o fim de agosto. Depois desse período, os espaços serão novamente fechados para dar continuidade às obras. A cerimônia de reabertura ocorreu na última segunda-feira com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, que visitou a exposição e acompanhou o andamento da restauração. O projeto de reconstrução, orçado em 517 milhões de reais, deve ser finalizado até 2027. De acordo com o MEC, os investimentos federais já somam mais de 50 milhões. Fundado em 1818, o Museu Nacional é o mais antigo do Brasil e um dos mais importantes da América Latina. Antes do incêndio em setembro de 2018, causado por um curto-circuito, segundo a Polícia Federal, seu acervo ultrapassava 20 milhões de itens, incluindo fósseis, artefatos arqueológicos e documentos históricos. Entre as peças parcialmente recuperadas está o crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. E na próxima quarta-feira, dia 9, vai acontecer o Show da Fé Juventude, um momento especial na Avenida São João com a Rua dos Timbiras, aqui na capital paulista. Vai ser um feriado com muitas bênçãos. Os jovens vão receber uma chuva de bênçãos no dia 9 de julho. O evento especial Show da Fé Juventude vem aí e promete ser um encontro marcante com uma explosão de fé e louvor. Show da Fé! Ó filho de Sião. Um dia para espalhar os ensinamentos e a luz de Cristo. O evento contará com a participação de grandes personalidades da Igreja da Graça. Para iniciar a manhã com a palavra do Senhor, o pastor Jaime de Amorim traz os ensinamentos em uma mini vigília especial. Serão 3 horas de muito louvor e propósitos para edificar e salvar vidas. Será um tempo de adoração, de fortalecer a fé e de crescer espiritualmente. Após a mini vigília, a programação segue a todo vapor. A partir das 13 horas, levando palavras, alegria e unidade aos participantes do evento, os cantores Israel Soares, Fernandes Lima, Tiago Pérez e O Peter, para levar-os diversão e comunhão. Mas não pense que apenas quem mora próximo ao centro de São Paulo serão os únicos a se divertir. Em algumas igrejas da Graça espalhadas por São Paulo, terão caravanas com destino ao grande Show da Fé da Juventude. Um exemplo é a caravana Show da Fé da Família, que vai sair de Franca no dia 8 de julho, às 10 horas da noite. O ponto de saída será na rua Voluntários da Franca, número 810. Para quem sentir no coração esse desejo, poderá descobrir que Jesus tem realizações e coisas novas para a sua vida. Por isso, não deve ficar de fora dessa grande jornada abençoada de adoração a Deus. Chame seus amigos e familiares, pois será um tempo de união entre os irmãos, um propósito de vida. Essa edição do Redação Hit fica por aqui. Se você perdeu alguma notícia, é só ir no nosso canal do YouTube e lá todos os nossos telejornais estão na íntegra, para você poder assistir de onde estiver e quantas vezes quiser. Tenha um ótimo final de semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.